Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações, tá bom? Mas antes de começar, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu joinha se você gostou. Também deixe sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu trabalhasse aqui com conteúdo de matemática. Bora lá? Esse vídeo eu vou começar desde o mais básico de frações e aí, ao decorrer do tempo, nós vamos fazer uma maratona das frações aqui no canal. Então, bora acompanhar comigo e tirar todas as suas dúvidas. No final dos vídeos, eu ainda vou deixar dicas para quem é professor e precisa incrementar suas aulas com o uso de alguns materiais no uso desse conteúdo, tá bom? Então, bora lá começar a maratona e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Que eu respondo para vocês. Bom, então para a gente começar a falar de frações, frações nada mais são que um pedaço de um todo, né? Então, por exemplo, eu tenho um bolo na minha casa, vou tirar um pedacinho desse bolo, vou fracionar esse bolo, eu vou partir este bolo, tá? E é importante dizer que fracionar, quando a gente fala em frações, nós estamos cortando, fracionando sempre em partes iguais. A fração ela é formada pelo numerador e pelo denominador. Então, o que é o numerador e o que é o denominador? Então, aqui, o numerador é o número que vai em cima dessa barra aqui, né? Que é a notação de fração, que significa divisão, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. E a parte de baixo é o meu denominador. Então, aqui eu coloquei, né, um exemplo de fração. O que seria, então, o meu numerador? Bom, e o que seria o meu denominador? Aqui, vamos supor que seja alguma coisa, uma barra de chocolate azul, né? Mas tudo bem. Então, que seja alguma coisa que eu parti em 5 pedaços iguais. Que seja a barra de chocolate azul, tá? Então, eu parti isso em 5 pedaços. 5 pedaços é o meu denominador, que significa em quantos pedaços eu reparti esse inteiro. Então, a barra toda, ela todinha é o meu inteiro. Então, um inteiro. O que é um inteiro? Um inteiro pode ser uma barra de chocolate inteira, uma pizza inteira, um bolo inteiro. Então, meu inteiro é o que eu tenho total, certo? E aí, eu pego pedaços disso e posso representar com frações. Então, olha só, o meu numerador são quantos pedaços eu tomei. Então, por exemplo, quantos pedaços estão pintados de azul? Por exemplo, olha, 2 pedaços. Então, eu vou ler que 2 quintos é essa fração aqui pintada em azul, porque ela representa 2 partes de um total de 5 partes. Eu ainda posso perguntar, a parte branca representa que fração desse todo, né? A parte branca, ela representa 3 quintos. Por que a parte branca representa 3 quintos? Porque ela é 3 partes de um total de 5 partes. Então, fracionar, eu pego algo que está inteiro e corto em pedaços todos iguais sempre. Na parte de cima é quantos eu quero tomar. Eu cortei em 5, mas eu quero 2. Eu cortei em 5, mas eu quero 3, tá? Então, a parte de cima é sempre o que eu vou pegar. E a parte de baixo, sempre o total. Eu poderia perguntar para vocês aí, bom, se eu tivesse pego toda esse inteiro aqui, tivesse pintado tudo de azul, né? E eu quero saber que fração que isso é do todo, tá? Então, 5 é o tanto que eu dividi e 5 é o que eu peguei. Ou seja, eu dividi isso em 5 partes e também peguei 5 partes. Vocês concordam que se isso fosse um bolo, se isso fosse uma barra de chocolate, se ele tem 5 partes, eu peguei as 5 partes, eu peguei tudo. Eu peguei o inteiro. Eu peguei um inteiro aqui no caso. Por que um inteiro? Porque, olha, 5, lembra que eu falei que a barra significava divisão? 5 dividido por 5, 5 dividido por 5 é igual a 1. Mas o que esse 1 significa no meu desenho? Significa que eu peguei um inteiro, uma barra inteira, um bolo inteiro. Então, esse 1 é uma coisa inteira, seja ela qual for, tá? Por quê? Eu reparti em 5 e peguei 5 partes. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho dos tipos de frações que nós temos. Então, aqui, tipos de frações. A primeira que eu coloquei aqui são as frações próprias. O que é a fração própria? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que a fração
onde eu não pego tudo que eu tenho, né? Eu não sou guloso, não vou lá, não corto a barra de chocolate como ela inteira, tá? Ou seja, a fração própria, tá? Vou até colocar o nome aqui, frações próprias, são aquelas que eu não pego um inteiro, eu pego menos do que um inteiro. Então, frações próprias são menores que um. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma barra de chocolate, cortar em 8 partes e comer 2, eu não comi a barra inteira. Se eu cortar um bolo em 10 partes e comer um pedaço, eu não comi o bolo inteiro. É diferente se eu pegar o bolo e cortar em 10 partes e comer as 10 partes. Aí eu comi o bolo inteiro, certo? Então, as frações próprias, elas sempre serão frações menores que um inteiro. Ou seja, eu coloquei aqui 3 exemplos menores que um inteiro. Eu não pego tudo que eu tenho, tá? Por exemplo, essa fração. Eu vou representar aqui a parte pintada, de azul, depois a de verde e depois a de laranja. Bom, essa fração aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu peguei 2 partes. Então, a parte azul representa 2 partes de 5. Ou seja, ela é menor que o inteiro, que seria as 5 partes. Então, o inteiro seria as minhas 5 partes. Quem que é aqui o verde? Bom, a verde está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso daqui está dividido em 7 partes, esse desenho. E eu pintei de verde 4 partes. Então, a gente fala 4 sétimos. Percebam que em todos os casos, eu não peguei tudo que eu tinha. Vamos supor, isso daqui é algo que eu dividi em 7 partes e eu peguei 4 delas, ou seja, eu não peguei um inteiro, tá? Aqui, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, das quais eu peguei apenas uma parte. Portanto, eu peguei 1/6. Então, o que eu vou sempre reparar nas frações próprias? O numerador, que é o número que fica em cima, o numerador, olha só, que é o número que fica em cima, ele sempre vai ser menor que o denominador. Por que que ele vai ser menor? Porque eu parti em um tanto que eu não usei tudo, tá? Então, eu parti em 5, peguei só 2. Eu parti em 7, peguei só 4. Então, nas frações próprias, o numerador, que é a parte de cima, tá? Ele vai ser um número sempre menor que o denominador, que é a parte de baixo. Esse é um tipo de fração. Então, só para concluir, fração própria é aquela fração onde é menor que o inteiro, tá? Elas são menores que o inteiro. Eu não tomei o desenho inteiro, não comi o bolo inteiro, não comi a pizza inteira, tá? Então, frações próprias sempre menos que o inteiro. Frações aparentes, né? Que é o segundo tipo de fração. A fração aparente é aquela fração bonitinha, tipo, não tem sobra, né? Se eu partir um bolo inteiro, eu como ele inteiro. Se eu partir 2 bolos inteiros, Ave Maria, se eu partir 2 bolos inteiros, eu como os 2 bolos inteiros. Se eu partir 3, é os 3 que eu vou comer, não tem sobra. Tipo, quando a gente fala assim, a mãe fala assim, ó, né? Abriu, vai ter que comer tudo, né? Colocou aí, vai ter que comer tudo. Então, se mexeu naquele chocolate, tem que comer inteiro. Se mexeu no bolo, tem que comer inteiro, tá? Então, a fração aparente, ela é sempre bonitinha. Eu corto com tudo. Ela dá redondinha, dá inteira. Eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a fração aparente. Mas como assim? Então, reparem, ó, que aqui eu cortei cada um, 1, 2, 3, 4, 5. Eu cortei cada um em 5. Mas se eu for contar quantos que eu comi 10. Mas como assim? Corta em 5 e comer 10? Quer dizer que eu comi mais do que um, né, gente? Então, olha lá. Cortei em 5 porque 1, 2, 3, 4, 5 tá dividido em 5 pedaços e eu peguei 10 por quê? Olha lá, 10 dividido por 5, olha a barrinha, é igual a 2. O que esse 2 significa? Esse 2 significa que está inteiro, que eu comi tudo, tá? Então, fração aparente é aquela que sempre vai dar um número inteiro. E aí, vou fazer a próxima e vou explicar para vocês um negocinho. Aqui eu cortei 1, 2, 3, 4, 5 também. Eu cortei em 5, só que eu comi 15. Como eu comi 15? 5, 10, 15. Eu comi 15. Se eu pegar 15 e dividir por 5, vai dar 3. Ou seja, 3 barras inteiras dessa. Reparem que
Nessa fração, a dica é que o numerador, que é o número de cima, ele é um múltiplo do denominador. O que é um múltiplo? 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20, ou seja, o de cima ele dá para dividir pelo de baixo, tá? Certo? Então, ser um múltiplos. O que são múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um desenho. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, isso daqui só. Se eu tivesse, por exemplo, aqui esse desenho, quer dizer, eu dividi em 5 pedaços e comi 5. Então, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, uma coisa inteira. Então, aqui eu comi uma barra inteira, aqui eu comi 2, aqui 3. Ou seja, a parte de cima, ela é um múltiplo da parte de baixo. Um múltiplo de 5, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, até o infinito. Lembrando que a tabuada não acaba no 10, né? Nós fazemos até o 10, porque já é suficiente no sistema decimal. Um outro dia a gente pode falar disso, mas os múltiplos de um número, eles são infinitos, nunca acabam. Se eu continuar, eu vou para sempre ficar achando múltiplos de 5, tá? Então, o que acontece? A fração aparente, o número de cima, ele dá para dividir pelo número de baixo, certinho. E ela sempre vai dar um número inteiro. O que é um número inteiro? Um número que não é quebrado, tá? Vamos dizer bem a grosso modo, para vocês entenderem assim, facinho. Número inteiro, inteirinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e etc, tá? Então, ou come tudo ou nem mexe na barra. Mais ou menos assim, que é a fração aparente. E por fim, nós temos dois tipos de frações que elas andam juntas. Eu vou mostrar para vocês o porquê que elas andam juntas. Então, aqui, os últimos, né, os dois últimos tipos de frações são as frações mistas e impróprias. Eu vou mostrar, tá, o que quer dizer fração mista e fração imprópria e qual a relação dessas duas. Então, eu tenho aqui as frações impróprias e também as frações mistas, uma versus a outra. O que é isso? Ela também, tanto uma quanto a outra, são maiores que o inteiro, tá? Então, eu comi um, mas não foi suficiente, eu comecei a comer outro, mas também não dei conta de comer tudo, tá? Então, é quando você pega um inteiro e mais um pedaço do outro. Como aqui, por exemplo, se eu tivesse feito 2 bolos, comi um inteiro, não satisfeita, peguei outro pedaço do próximo bolo, tá? Então, isso é fração imprópria, né? Tô gulosa aqui pegando tudo, mas não dei conta de comer 2 inteiros, um e um pedaço. Aqui no outro caso, 2 e mais um pedaço. Então, tanto a imprópria quanto a mista, tá? Isso vai acontecer. Ela não fica bonitinha igual a aparente, vocês viram pintadinha, tá? Igual a fração aparente. Porém, o que uma tem a ver com a outra, imprópria e mista? É bem simples, eu vou mostrar para vocês como transforma depois uma na outra, tá bom? Então, olha só. As frações impróprias e as frações mistas, ambas são maiores que o inteiro. Maiores que 1, que 2, que 3 inteiros, que 4. É um inteiro mais um pedaço. Vamos dizer bem assim. Só que a imprópria é escrita de uma forma e a mista é escrita de outra forma. Professor, mas como assim? Vou dar um exemplo. O número 5. Isso é o número 5. Isto também é o número 5. Isto é o número 5 em números romanos. Número 5, número 5, número 5. Mudou apenas o jeito que eu escrevi o 5. Eu posso escrever o 5 de diversas maneiras. Eu posso escrever o 5 em inglês, eu posso escrever o 5 com palavras, o 5 com os símbolos matemáticos, o 5 com os símbolos romanos. Não deixa de ser 5, é 5 do mesmo jeito. Então, matemática tem muito disso, tá? Que confunde muita gente às vezes, que ela pode ser, algumas coisas podem ser escritas de diversas maneiras diferentes. Isso é o que acontece, por exemplo, com as impróprias e mistas. Elas representam a mesma coisa, né? Algo maior que um inteiro, maior que 2 inteiros, maior que um inteiro, porém, a escrita delas que muda, só isso. Bom, então, já que a escrita muda, bora lá escrever. Eu posso pensar assim, bom,
Eu cortei esse bolo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, certo? 6 pedaços. Mas os 6 pedaços não foram suficientes, por isso que eu peguei 7, tá? Então, por que é 7 sextos? Porque eu reparti em 6, 6 cada um, e peguei 7. Mas, professora, você não deveria escrever separado? Eu não quero representar mais que um inteiro. Então, eu conto tudo e coloco aqui que eu reparti em 6 partes. Mas e a outra escrita? Ou eu posso falar que eu comi um bolo inteiro e mais um cesto esse, certo? Então, vamos seguir o mesmo raciocínio ali do lado. Bom, aqui do lado, né? Esse que está em vermelho. Eu parti em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu parti em 7 e comi 7, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Comi 18 sétimos. Por quê? Pensa lá que a fração é divisão. 18 dividido por 7 vai dar mais do que 1, olha lá. Ou eu falo que eu comi um inteiro, mais um inteiro e mais 4 sétimos. Isso daqui, um inteiro mais um inteiro, são 2 inteiros. Então, eu posso escrever que eu comi 2 inteiros e mais 4 sétimos, tá? Então, tá aí a diferença. Essa é uma fração imprópria e essa é uma fração mista, tá? A mista, a parte inteira, né, tá aqui separada da parte fracionária. E a imprópria é tudo junto. Só que uma pode ser transformada na outra, tá? A própria na mista e vice-versa, porque elas querem representar o mesmo desenho, tá? Eu posso dizer que eu comi 7 partes de 6, mas como 7 partes de 6? Quer dizer que você comeu mais do que um inteiro, que comeu mais do que você tinha. Um bolo não foi suficiente, tá? E prestem atenção que esse um inteiro, ele representa 6 partes de 6. Esse um inteiro, ele representa 7 partes de 7. 7 partes de 7. Ou seja, gente, se aqui, ó, ao invés de um inteiro, eu quisesse colocar a fração que representa o inteiro, 6 sextos, olha lá. Olha, 6 partes mais uma parte, 7 partes. Já estamos chegando perto de como transforma. Mas tem um jeito mais fácil ainda de transformar. Mas tem um jeito mais fácil ainda de transformar e eu vou mostrar para vocês. Então, ó, o que vocês têm que lembrar? Que a fração imprópria e a mista, elas representam mais do que um inteiro. Porém, não é inteiro, tá? Não é bonitinho ou aparente. É mais do que um, mais do que dois, mais do que três. 3 mais um pedaço, 4 mais um pedaço, 5 mais um pedaço, 1 mais um pedaço. É o inteiro mais um pedaço, tá? E que tanto uma quanto a outra eu posso usar, tá? Para representar. A imprópria vai tudo na forma de fração e a mista, o que eu comi inteiro, vem separado, vamos dizer assim, tá? O que eu reparo na imprópria? Na imprópria, eu reparo que o numerador, que é a parte de cima, ele é maior do que o denominador, que é a parte de baixo. Mas por que ele é maior? Porque eu peguei mais do que eu tinha, tá? Então, por isso que ele é maior. Então, a imprópria, o numerador, ele é maior que o denominador. Então, só para resumir, vamos voltar lá. Resumindo, vamos fazer aqui um mapinha mental com vocês. Fração própria, fração imprópria, fração mista e fração aparente. Vamos lá no nosso resumo. Fração própria, o que acontece com a fração própria? Ela é menor que o inteiro, dá menos do que 1. E por isso, o numerador ele é menor que o denominador. A fração imprópria e a mista, ambas são maiores que o inteiro. E a fração aparente, ela é uma fração inteira, né? É uma fração cujo resultado dá inteiro é igual ao inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá inteiro, tá? Então, só para resumir.
Agora, o que está faltando? A gente aprender como que eu transformo uma na outra, imprópria versus mista. Bora fazer? Se elas são a mesma coisa, tá? Só mudou a escrita, uma vira a outra. Vamos lá? Uma vira a outra, bora fazer. Mista versus imprópria. A batalha. Bom, aqui eu coloquei pizzas, sei lá que sabor é esse, né? Tá amarelo aqui. E aí, né, chamamos os amigos, muitas pizzas. E aí, gente, foi 1, 2, 3, 4 pizzas inteiras, representação mista. 4 pizzas inteiras e mais 1, 2, 3, 4, 5. Das 5 pedaços aqui, dos 5 pedaços que eu tinha, foram comidos mais 3 da última pizza. Então, só para recapitular, deixa eu fazer uma bonitinha aqui. 4 pizzas comemos inteiro e mais 3/5 da última pizza, certo? Isso é uma representação mista. Eu separei a parte inteira da parte fracionada. Se eu fosse colocar isso em fração imprópria, eu comeria, pessoal, né? 5, 10, 15, 20 pedaços, 21, 22, 23 pedaços das pizzas que estavam repartidas em 5 pedaços, tá? Mas como que essa vira essa e essa vira essa, então? Bora fazer. Bom, eu penso assim. Bom, aqui embaixo eu tenho sempre quanto que estava dividido. Estava dividido em 5 pedaços. Ou seja, pensem comigo. Eu comi 4 pizzas inteiras, o meu grupo lá comeu 4 pizzas inteiras. E cada uma dessas pizzas tinha 5 pedaços. Então, ó, 4 pizzas com 5 pedaços cada já são 20 pedaços. Tá familiar, ó? 5, 10, 15, 20. Então, por que eu multipliquei 4 vezes 5? Porque são 4 pizzas inteiras com 5 pedaços cada. Não contentes, a gente pegou a próxima pizza. Só que não comemos inteira. Então, comemos mais quantas? Mais 3 pedaços, certo? Mais 3 pedaços. Das pizzas que sempre estavam divididas em 5 pedaços. Então, reparem, 4 pizzas com 5 pedaços cada são 20 pedaços, que são esses, mais 3 pedaços, 23 pedaços de uma pizza que estava dividida em 5. Tcharam! Chegamos naquela ali. Só que se a gente foi, vamos voltar, né, agora? Vamos voltar. E se eu tiver nessa e quero fazer essa, sem fazer desenho, né? Porque daria para fazer desenho. Vai desenhando de 5 em 5 até dar 23, aí vai pintando, né? Mas não quero fazer desenho com conta. Simples, gente. Fração nada mais é que divisão. 23 dividido por 5, tá? Que é o que está lá embaixo. Sempre que for mexer com fração e for transformar em divisão, é o de cima dividido pelo de baixo. Quantos 5 cabe em 23? Tem 23 no tabuado 5? Qual chega mais perto? É mais ou menos essas perguntas que a gente sempre faz em divisão, né? 5 vezes quanto chega mais próximo de 23? Quantos 5 cabem em 23? 4 vezes, né? 5 vezes 4, 20. Soa familiar, gente? 5 vezes 4, 20. São esses 20 pedaços. E ainda sobrou 3 aqui. Dá uma reparada na nossa fração mista. Bom, se eu fosse olhar, essa conta deu 4, que são as 4 pizzas inteiras. Deu 4, só que ainda tem mais 3 sobrando aqui, porque eu comi, tá? 3 de uma pizza que estava dividindo sempre em 5 pedaços iguais. Ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse daqui representa quantas pizzas inteiras? Porque cabem 4 números 5 dentro de 23. Então, quer dizer que foram 4 inteiras, que são esses 20 pedaços aqui, ó. 20 pedaços, tá? Então, esse 4 é este 4 aqui. Ainda não foi suficiente. Pegamos mais 3 dessa pizza aqui, ó. São esses 3. E aqui, gente, a pizza estava dividida em 5 pedaços. Vamos fazer mais um? Então, ó, podem perceber que essa daqui apareceu exatamente aqui e vice-versa, tá? Vou fazer mais um exemplo. Ah lá. Bom, agora pizza de brigadeiro, tá bom? Pedimos algumas pizzas aí, tá? E aí comemos o quê? Essa inteira e mais um pedaço dessa daqui. Então, comemos 2 pizzas inteiras e essa daqui estava dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estava dividida em 8 pedaços, dos quais comemos 1, 2, 3, 4, 5, tá?
representação mista versus representação imprópria. O que é representação imprópria? Eu vou contar todos os pedaços que eu comi. Então, aqui, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pedaços. 21 pedaços de pizzas de brigadeiro que estavam divididos em 8 partes iguais, certo? Agora, uma precisa, né, ser transformada na outra. Então, olha lá. O que eu vou pensar? 2 pizzas com 8 pedaços cada. Ó, 2 pizzas inteiras com 8 pedaços cada. 2 vezes 8. São 16 pedaços? Que são exatamente esses 16 aqui, juntando essas 2 pizzas. 2 vezes 8, ou seja, multiplica pelo de baixo, ó, e soma de cima. Por que soma de cima? Isso aqui contém, vocês estão pegando o jeito. Por quê? 2 vezes 8 são essas 2 pizzas inteiras com 8 pedaços cada, 16, mais 5 pedaços que está em cima da próxima. E a pizza estava dividida em 8 pedaços. 2 vezes 8, 16, 16 mais 5, 21 oitavos. Beleza, ó, chegamos lá. E para fazer a volta? Bom, vamos deixar aqui. 21 dividido por 8. Lembrando que fração é divisão. 21 dividido por 8, tá? Quando nós chegarmos na adição de fração, eu vou mostrar um outro jeito de fazer isso daqui, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Tem vários jeitos, vocês escolhem um, tá? Matemática não importa o caminho, desde que eu chegue no lugar que eu quero, tá? Chegou no lugar, é igual quando a gente vai andar, não importa. Um pega um caminho, outro pega outro, chegando no destino, tá bom. Matemática é igualzinho, tá? Tem vários caminhos, vocês escolhem o que vocês acham mais fácil e segue a viagem para chegar no destino certo, isso é o que importa. 21 dividido por 8, vamos lá. 21 dividido por 8, quantos 8 cabem em 21? Vai caber 2 inteiros, porque só dá para comer 2 pizzas inteiras. Olha, olha. 2 vezes 8, 16 para 21. Ainda peguei 5 da próxima. Olha lá, né? Nada coincidência. Esse 2 são as 2 pizzas inteiras, ó, que é esse 2. Ainda temos aqui os 5 pedaços, né? Que pegamos da próxima, 5, que são esses 5 aqui. E a pizza estava dividida em 8 pedaços. Então, temos mais esse 8 aqui. Ou seja, chegamos exatamente nesta daqui, tá vendo? Então, pessoal, muita atenção nessas transformações. Tanto uma quanto a outra quer dizer a mesma coisa. O que mudou? Mudou a escrita. Só isso, tá? Mudar a escrita não tem diferença nenhuma ali, tá? Só é o jeito de escrever, mas eu quero representar uma mesma coisa. Antes disso, um recadinho rapidinho. Professor, isso cai em concurso, cai em prova? Gente, não vai cair. Transforme a fração mista em própria. Não vai cair. Só que você muitas vezes vai chegar num resultado, por exemplo, que vai estar assim, por exemplo, mas na resposta, lá nas alternativas, vai estar assim. E aí, como que você acha, se você não sabe que as duas são iguais, que elas só podem, que elas podem ser transformadas uma na outra? Então, não é que vai lá perguntar, transforma isso aqui numa fração mista ou numa fração imprópria. Não é isso, tá? Mas, muitas vezes, em alguns exercícios, vocês necessitarão transformar para chegar na resposta certa. E em muitos exercícios, provavelmente aparecerá assim, e vocês precisarão usar assim, senão vocês não conseguem continuar o exercício, dar andamento no exercício. Então, é lógico que eu não vou ter uma questão, tá? Solta lá, pedindo para transformar. Tanto é que eu nem fiz uma questão hoje aqui, tá? Só fiz transformação. Mas, ao decorrer da nossa maratona de frações, eu vou separar muitos exercícios para a gente fazer, que vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que esse conteúdo, ele é necessário para que eu consiga resolver o exercício. Então, saber disso vai fazer com que eu consiga resolver o exercício lá no meio, porque ele vai aparecer. E aí eu preciso transformar essa nessa para dar andamento, ou para achar o resultado eu preciso transformar esta nesta, e vice-versa. E aí eu vou conseguir perceber isso dentro de um contexto. Então, não é que vai cair um exercício solto, muito difícil, né? Cair pedindo, transforma. Não, mas vocês vão precisar das transformações para conseguir dar andamento em vários exercícios, tá? Então, fiquem ligados que logo eu lanço o próximo vídeo da Maratona de Frações. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe sugestão para os próximos vídeos. E nós vamos na Maratona das Frações. Segue aí, deixa o comentário, deixa o seu like. Um beijo, até a próxima.